Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 19. Livro de Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Enquanto você encontra, quero orar. Pai, obrigado por esse momento. Como é bom estarmos aqui, cultuando e exaltando o teu santo nome. E este é o momento que vamos ouvir a tua voz. Fala conosco, nos direciona, nos dá entendimento, sabedoria e discernimento a respeito das coisas espirituais. Que o Senhor possa edificar a cada um aqui por meio da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia sem primeiro cumprir o propósito pela qual ela está sendo enviada. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém? Êxodo 19 é um fato extremamente importante na nação de Israel, porque eles saem do Egito, Deus os tira do Egito, e é o momento que Deus os leva para o Monte Sinai, a fim de fazer uma aliança com este povo. Então, capítulo 19, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim para nós: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte o monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então até aqui, Deus chama Moisés e faz uma proposta para a nação de Israel. Deus é assim, né? Nada é por obrigação. Há sempre aqui um voluntariado, né? Uma disposição do coração. Deus faz a proposta. Se vocês aceitarem os meus mandamentos, os meus estatutos, então eu vou fazer de vocês uma nação especial, uma propriedade particular. Moisés, então, desce e vai falar ao povo as palavras de Deus, e o povo fala: joia, nós aceitamos tudo que o Senhor falou, nós queremos para nós. Então esse é o momento que Deus vai, a partir da resposta do povo, prepará-los para um momento de aliança, um momento de encontro com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o povo está diante do Sinai, e o Monte Sinai, irmãos, pelo menos o monte que atualmente é visitado, né, por todo mundo, quando vai a Jerusalém, aí faz lá uma esticada até o Egito. Na península do Sinai, o Monte Sinai tem 2.200 metros de altitude.
São pelo menos 4 horas de subida a pé. Tem uma parte lá que tem 750 degraus. Então, são horas de subida e horas de descida. E quando a gente olha para Deus chamando Moisés, falando, Moisés, sobe o monte. O Moisés sobe o monte, Deus fala com Moisés. Aí Deus fala, desce e fala com o povo. E desce o Moisés e fala com o povo. Então, 4 horas para subir, 4 horas para descer. E assim vai, Moisés sobe e desce um senhorzinho de mais de 80 anos. E por várias vezes o Moisés sobe e o Moisés desce, o Moisés sobe e o Moisés desce, sendo o mediador, sendo aquele que representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. Aleluia. Lá no versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então Deus vai marcar um encontro com aquele povo naquele momento, e o povo não poderia se apresentar de qualquer jeito, tinha que se lavar, tinha que lavar as vestes, trocar as vestes e se colocar diante da presença do Senhor. Deus marca o encontro com o povo. No versículo 12, a palavra do Senhor diz, quero ler aqui no versículo 12, diz assim, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Há um limite que Deus coloca para a nação de Israel. Eles não poderiam subir o monte. Só Moisés podia subir o monte. Eles tinham que estar ao pé do monte, marcado com limite. Quem passasse o limite, homem, mulher, criança ou qualquer animal, seria morto. Deus então estabelece um limite para o povo e só Moisés poderia subir. Versículo 13 diz, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Louvado seja o nome do Senhor. Como que vai acontecer isso? Lá no versículo 16, está colocando aí? Tá, né? Versículo 16, a Kátia é rápida, glória a Deus. Vai acontecer o encontro. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Então esse encontro é marcado de uma forma extraordinária. O monte está em chamas, há trovões, relâmpagos, buzina, trombeta soando, há um mover extraordinário e o principal, se nós prestarmos atenção, o versículo 20, Deus desceu sobre o monte. Esse é um momento especial onde Deus sai do seu alto e sublime trono, das alturas dos céus e desce sobre uma montanha com o propósito de fazer uma aliança com uma nação. E o povo estava diante do monte. Olha a reação do povo, se a Kátia puder colocar para nós,
O capítulo 20, versículo 18, capítulo 20 de Êxodo, verso 18 e o 19 diz assim para nós. Então o povo está lá, terceiro dia, todo mundo bonitinho, tomado banho, roupa limpa, todos preparados, respeitando o limite do monte. Eles estão olhando para a montanha e de repente está lá trovão, relâmpago, raio, trombeta soando e Deus vai começar a falar. Versículo 18 diz assim: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. Versículo 19, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. A atitude do povo foi recuar. A atitude do povo foi se distanciar. Deus estava propondo uma conversa. Mas o povo não queria mais falar com Deus. Ficaram com medo diante daquela situação. Eu também ficaria. Com certeza, né? Imagina o negócio trovejando e fogo e trombeta, aquela imagem extraordinária em cima do monte, e Deus, quando ele fala com Moisés, a voz de Deus faz estremecer o monte. E nessa noite, a palavra que Deus tem para nós é sobre a voz dele. Aleluia! A voz de Deus. Tem um salmo, o Salmo 29, a Kátia vai ajudar a gente aí. Se você quiser acompanhar na Bíblia, também pode. Salmo 29 é um salmo da voz de Deus. Aleluia. E esta é uma palavra sobre a voz de Deus. Deus quer falar. Põe o versículo 3, por gentileza. Salmo 29, verso 3. Nós vamos ler do 3, 4 em diante. A voz do Senhor ouve sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. Voz poderosa, né? O Senhor está sobre muitas águas. E o salmista vai falando sobre a voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aleluia. Olha só, vai seguindo. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Vai seguindo, louvado seja Deus. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como os filhotes de bois selvagens. Pode seguir. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Você já viu quando pega fogo no lugar? Dá para separar a labareda? A voz do Senhor separa a chama do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E o Salmo vai continuar falando dessa poderosa voz de Deus. Aleluia. Deus fala e Deus quer falar. E qual é a nossa atitude? Se aproximar para ouvir a voz de Deus ou fazer como a nação de Israel? Não, Moisés, que fale você conosco. Não é melhor Deus não falar, não, porque essa voz é muito poderosa, essa voz é grandiosa, é um estrondo, é uma voz de trovão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus queria falar, mas o povo não queria ouvir Deus. E nesta noite Deus diz para nós que Ele quer falar conosco. Aleluia! E nós vamos ouvir a voz de Deus. Agora eu quero que você volte comigo, por gentileza, no Êxodo capítulo 19. Aleluia! E eu quero ler um versículo com você, eu pulei ele de propósito.
que é o versículo 9. Glória a Deus. Êxodo 19, 9. Diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O propósito aqui é Deus falar com Moisés e o povo ia... Deixa eu fazer uma pergunta, você é curioso? Quem aqui é curioso? Deixa eu olhar bem para você, para saber se você é curioso. É, não é? Eu não sei se você vai confessar esse pecado, mas você já prestou atenção na conversa dos outros? Alguém está conversando, você está ali com quem não quer nada, mas parece o Dumbo, né? A orelha. O que estão falando ali, né? Já fez isso ou não? Ninguém vai levantar a mão, né? Eu já. Curioso que só, né? O que estão falando? Faz de conta que não está ouvindo, né? Mas está prestando, prestando atenção em tudo. Cuidado, irmão. Cuidado com a curiosidade, né? Aleluia. Deus propõe isso. Deus fala assim, eu vou falar com vocês, Moisés, mas eu quero que o povo ouça. Aqui é proposital. Deus fala, eu chamo você para cá, Moisés. Eu falo com você, mas a minha voz é tão poderosa que ela vai ecoar para que as pessoas ouçam o que eu estou falando. O Moisés estava ali, eu não sei como que ele estava, né, diante daquela glória toda, daquele poder todo, porque ele entra naquela nuvem, e o que me chama a atenção no versículo 9 é que Deus estava dentro de uma nuvem espessa. Meu Deus, o que é isso? E da nuvem Deus falava. Então, imagina uma nuvem espessa. Vou usar a cortina aqui como exemplo, tomara que dê certo. Imagine que a cortina aqui é a nuvem. Deus está no meio daquela nuvem. O povo não vê Deus, Moisés também não vê Deus, mas consegue ouvir a sua voz. E o propósito de Deus se esconder numa nuvem para falar com o povo. Olha, Deus desce dos céus numa montanha, e aquela montanha é envolvida numa nuvem espessa, talvez muito escura. É estranho a gente falar isso, né? Porque tudo que está relacionado a Deus, a gente pensa na cor branca, na luz, mas Deus está numa nuvem espessa, uma nuvem que cobre o monte, uma nuvem que faz com que ninguém consiga ver Deus, mas ouve a sua voz. Isso mostra para nós que muitas vezes nós estaremos como que uma nuvem. Nós não vamos enxergar Deus, mas nós podemos ouvi-lo. É como você está numa nuvem de fumaça, é como você estar num lugar que você não consegue enxergar muito longe. Eu não enxergo muito longe, mas eu posso ouvir. E parece que é assim que nós vivemos. Nós não vemos a Deus, mas nós podemos ouvir. Quero ler um texto com você, lá de Mateus, capítulo 17, versículo de número 5. Mateus 17, 5. Aqui Jesus pega Pedro, Tiago e João,
sobe a um monte e se transfigura, se transforma, a sua fisionomia humana se enche de glória, de poder, diante dos discípulos. E naquele momento que Jesus está se revelando a sua glória, o seu poder diante de Pedro, Tiago e João, diz assim o texto: estando ele ainda a falar, eis que a nuvem aqui. A nuvem luminosa os cobriu. Opa, já não enxergo nada aqui mais. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Escutai-o. Tem tradução que diz: a ele ouvi. Deus se manifesta novamente agora no Novo Testamento, falando a respeito de seu Filho, Jesus, e falando para que nós, mesmo que não estejamos enxergando, envoltos numa nuvem, nós possamos ouvi-lo. É esta voz direcionada a nós. Este fato marcou a vida de Pedro. Tenho certeza que marcou a vida de João e marcou a vida do Tiago. Pena que o Tiago não pôde escrever, porque ele foi o primeiro apóstolo a ser morto a fio da espada. Mas a Kátia vai ajudar a gente. O que Pedro diz a respeito desse momento? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 2 Pedro 1, 17. Aleluia. O Pedro está falando a respeito de Jesus. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória. Ele está falando daquele momento da nuvem. Presta atenção, ele diz: quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Ao Pedro falando daquele momento: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, tenho prazer. Olha o versículo seguinte, o 18, por gentileza, Cátia. E ouvimos esta voz, dirigida da onde? Do céu. Estando nós com ele no Monte Santo. O que é lindo aqui é que quando Deus falava com Moisés, Deus desceu à terra. Mas quando Deus fala com Jesus, Deus fala do céu. Então Deus sempre está disposto a falar quando ele desceu à terra e quando ele fala agora do céu. E o que é mais bonito ainda é que o escritor de Hebreus vai trazer a revelação desse momento para nós. Aleluia. Capítulo 12 de Hebreus, por gentileza. Eu quero convidar o Júnior para já nos ajudar, que eu quero orar. Aleluia. E a Kátia vai preparar aquele louvor que eles cantaram da bondade de Deus. Tá bom, Kátia? Primeiro eu quero ler Hebreus. Pode ser, Júnior? Eu quero mostrar uma parte desse louvor. Depois ela vai colocar a letra aqui para nós. Primeiro vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 12. Versículo 24. Vou ler aqui com vocês. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Pode seguir, Kátia. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, ou seja,
aqueles que Deus falou do Monte Sinai. Deus desceu ao monte, Deus desceu à terra, falou com eles. Muitos deles foram rebeldes. Não escaparam da ira de Deus. Muito menos nós, agora está falando com a gente. Se nos desviarmos daquele que é do céus, para nós é mais estreito. A coisa é mais séria para nós. Pode seguir. A voz do qual moveu então a terra, lá no Velho Testamento. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Deus está falando que quando eu falei lá no Sinai, quando a minha voz ecoou do monte, o monte tremia. Pensa numa montanha extraordinária, 2.200 metros de altitude. Aquela montanha tremia. Quando Deus falava, o povo temeu e recuou. Falou: não, Moisés, é melhor você falar com a gente. Não deixa Deus falar, não. Deus está falando da terra e movia o monte. E agora Deus está dizendo: eu vou mover de novo. Porque agora eu vou falar do céu. Olha o que ele continua dizendo. E esta, a palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas, ou seja, as coisas da terra, para as imóveis, para que as imóveis, ou seja, as celestiais, permaneçam. Parece difícil, mas não é. Porque Deus está falando para nós que Ele está querendo falar. E nós precisamos, ainda que não enxerguemos, ouvir a sua voz. E quando ouvirmos a sua voz, é melhor temer. É melhor temer. Porque os que de Deus falou da terra não escaparam, quanto mais nós. É importante valorizarmos esse momento da voz de Deus. E o que eu acho mais bonito é que Deus fala assim para nós: eu vou estremecer o meu povo. Coloca a letra da bondade de Deus, por gentileza. A gente canta, e eu gostei, falei: Deus é tão bom, como Ele é rico em detalhes, né? Porque quando eu vi esse trecho da música, eu nunca prestei atenção. Pode passar? Pode passar? Pode ir? Olha isso aqui, irmãos. Tua doce voz me guia em meio ao fogo. Na escuridão, tua presença me conforta. Eu falei: obrigado, Deus, porque é isso. Ele está justamente, eu não sei se quem escreveu esse louvor pensou nesse momento em que Deus está falando do meio da nuvem, da escuridão, do fogo, e a presença conforta, porque a voz do Senhor ecoa. Aqui ele diz, aqui é romântico, é bonito, porque ele diz assim: tua doce voz. Mas quando a gente vai para o texto, não é tão doce assim. É uma forte voz. É uma voz que abala. É uma voz potente. É uma voz que dá ordem. É engraçado, né? Porque muitas vezes, dentro da família, a mãe fala para o filho não está nem aí, né? Aí não sei o que acontece, o pai vem e fala firme. Pelo menos é para falar, né?
O pai fala firme, a criança não. Opa, o pai falou. É assim ou não é? E em casa eu corria da minha mãe, ela só me batia no banheiro quando eu ia tomar banho. Mas se o meu pai falasse uma vez, a perninha tremia e era na hora. Né? É interessante que a voz fala de poder, de autoridade, de presença. Aleluia. E Deus está disposto a falar. E é claro que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele é o nosso intercessor. E o Espírito Santo muitas das vezes vai pegar a voz de Deus, que estreme a terra e os céus, e vai transformá-la de uma forma mais doce para falar conosco. Mas a gente tem que perceber que quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Vamos ficar de pé? Aleluia. E o que nós mais queremos é que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir, sim ou não? O que a gente mais quer é que Deus diga sim para o nosso pedido. Então nós precisamos aprender que nem sempre Deus vai dizer sim, e nem sempre Deus vai responder o que nós estamos esperando. O que eu acho mais bonito em Jesus é que às vezes alguém falava alguma coisa com Jesus e ele respondia algo nada a ver. Né? Um exemplo é Nicodemos: mestre, sei que tu és mestre em Israel, que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus fala: ô Nicodemos, tem que nascer de novo. O que tem a ver? O Nicodemos estava todo cheio de confete falando com Jesus, e Jesus vai direto ao ponto. Porque nem sempre o Senhor irá falar o que estamos esperando, o que estamos orando. Nós temos que estar dispostos a ouvir a voz de Deus. E às vezes é nada a ver. Fala aí para o seu irmão, é nada a ver. Você está esperando uma coisa e Deus fala nada a ver, você não entende nada, é como está na nuvem, eu não estou enxergando, mas Deus está falando, e precisamos abrir o coração, os ouvidos, para ouvir o que Deus tem a dizer. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, muitas são as nossas orações, os nossos pedidos, situações que vivemos, Senhor. Ó Deus, aleluia. Mas o Senhor é Deus conhecedor de todas as coisas. E só o Senhor sabe, meu Deus, o que é melhor para nós. Pai querido, que seja como naquele monte, que a tua voz possa ecoar em nossos corações, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, porque muitas vozes têm falado nesses dias, oh Senhor meu Deus, mas cabe a nós ouvir a tua voz. A tua palavra diz que o Senhor falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas que nesses dias nos fala por meio do Filho, Senhor. Como tu disseste que é a Cristo devemos ouvir, e é a tua voz, Senhor Jesus, que queremos ouvir por meio do Espírito Santo. É a tua voz que tem que fazer tremer os nossos corações, é a tua voz que tem que nos atravessar com poder, é a tua voz que tem que nos encher de fé, de segurança, para que possamos confiar em ti, Senhor. É a tua voz que tem que chamar a nossa atenção para mudarmos atitudes. Aleluia. Como um pai chama a atenção de um filho
Que a tua voz nos desperte, Senhor. Que a tua voz nos oriente a mudar a direção se estamos no caminho errado. Oh, meu Deus. Que a tua voz de muitas águas, que a tua voz que é como um trovão, que a tua voz, Senhor, que é poderosa, possa ser entoada em nossos corações. Fala, Senhor, nesses dias. Ô Espírito Santo, nos dá, Senhor, entendimento, nos dá sensibilidade. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós não queremos ser como a nação de Israel que fugiu da tua presença. Não, Senhor, nós queremos ir mais perto de ti. Ainda com temor e tremor, possamos nos achegar, Senhor. Porque não há mais limites, o Senhor abriu o caminho, o Senhor nos fez chegar perto de ti, Senhor, através do sacrifício de Cristo. Queremos ouvir a tua voz, ô Espírito Santo. Talvez a voz vai bradar essa noite com você. Quando o Samuel ouviu a voz de Deus, um menino ainda, ele achou que era a voz de Eli. 1, 2, 3 vezes. Ele não entendia, era Deus falando. Até que Eli falou: menino, quando você ouvir de novo, diga: eis-me aqui, o teu servo ouve. E às vezes nós estamos assim, não estamos identificando a voz de Deus, não estamos entendendo a voz de Deus, estamos buscando outro conselho, mas Deus está dizendo: ei, sou eu que quero falar contigo. Quando Elias estava na caverna, veio muitos abalos, terremoto, vendaval, e a Bíblia diz: e Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento forte, mas quando sobrou uma brisa suave, a palavra de Deus diz: e Deus estava naquela brisa e falou com Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Oh, Senhor, que a tua doce voz fale aos nossos corações. Vai falando, Senhor. É o que nós queremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tenha liberdade, Senhor. A cada um aqui, Senhor, sem exceção, que a tua voz brade, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga respostas, ilumine o caminho, Senhor, dá entendimento e sabedoria, porque queremos ser guiados por ti, Senhor, direcionados por tua voz, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus quer falar com você? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Receba essa palavra do Senhor, e quando Deus falar, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus te abençoe. Pode se assentar em nome de Jesus.